dia, estou aqui a professora Elaine e na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Esse conteúdo está no capítulo 8 do livro de vocês, a partir da página 154, tá? E dando início a esse conteúdo, nós vamos falar sobre o que são esses métodos contraceptivos. Ele tem a função, esses métodos, de evitar uma gravidez não programada ou até mesmo de prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como as DSTs, tá? E esses métodos, eles surgem em diversos tipos. Nós vamos ter os métodos contraceptivos de forma natural, de barreira, hormonais, mecânicos ou definitivos, tá? Então, nós vamos ter métodos contraceptivos naturais, de barreira, hormonais, mecânicos e definitivos. Nós vamos ver um pouco sobre cada um desses métodos. O método hormonal são aqueles métodos que são utilizados hormônios, com a função de impedir a ovulação. Então, os métodos hormonais, como o próprio nome diz, ele vai injetar uma certa quantidade de hormônio no nosso corpo, no corpo da mulher especificamente, e vai impedir aí que a mulher ovule e, consequentemente, vai evitar a gravidez. E dentre esses métodos nós temos as pílulas, os implantes anticoncepcionais, o anticoncepcional injetável, que é a injeção, vamos ter o anel vaginal, que é esse daqui, que ele secreta aí hormônios dentro do canal vaginal. E vamos ter também os adesivos anticoncepcionais, tá? Que também eles são colocados na pele e também liberam aí uma certa quantidade de hormônios que vai aí para a via sanguínea do corpo da mulher, tá? Todos esses métodos, eles são métodos femininos, tá? Então, são métodos que quem vai usar é a mulher. As pílulas, elas são anticoncepcionais orais e são comprimidos compostos por hormônios, tá? E esses comprimidos, eles impedem a ovulação. Nós vamos ter também os implantes anticoncepcionais, que são esses parecem com os canudinhos, tá? Esses implantes, eles têm uma forma de tubo de silicone e a função dele é ser introduzido dentro da pele, tá? Na região do braço. E esse implante, ele vai liberar uma certa quantidade de hormônio, impedindo aí a ovulação, impedindo aí a gravidez, tá? Ele é um método que ele dura por cerca de 3 anos. Depois nós vamos ter o anticoncepcional injetável, tá? Que é um método muito conhecido e ele também inibe a ovulação e é introduzido no corpo feminino através do braço ou no glúteo a cada 30 ou 90 dias, ou seja, a cada mês ou 3 meses. Então, existem as injeções de 3 em 3 meses e a injeção mensal. Depois, nós vamos falar sobre o anel vaginal. Esse anel vaginal, ele é de silicone, ele é colocado na região do canal vaginal, ele fica em torno de 3 semanas e ele libera hormônios, que essa quantidade de hormônios, ela impede aí a gravidez, tá? E por fim, os adesivos anticoncepcionais, que são adesivos que é colocado na pele da mulher, tá? E esse adesivo, ele vai liberando uma certa quantidade de hormônios na corrente sanguínea. Agora nós vamos falar sobre os métodos de barreira. O que são esses métodos? Os métodos de barreira são aqueles métodos que impedem fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando como uma barreira mecânica, tá? Então, como o próprio nome diz, ele vai barrar que esse espermatozoide ele chegue ao óvulo. E de métodos de barreira nós vamos ter o preservativo masculino, que é a camisinha, o preservativo feminino, o diafragma, as espermicidas e vamos ter também o dispositivo chamado DIU, tá? Nós vamos ter esses seguintes métodos conhecidos como métodos de barreira. A camisinha feminina e masculina são até então os métodos mais utilizados
Esse preservativo, ele funciona como uma barreira, né? Ele vai impedir que os espermatozoides eles passem aí para o canal vaginal. Vamos ter também o diafragma, que é um aparelho utilizado na mulher. E esse aparelho ele é colocado lá no interior da vagina e ele impede também que esses espermatozoides encontrem o óvulo, tá? Esses espermicidas, eles são creme em gel e esses cremes eles têm como objetivo paralisar e destruir os espermatozoides. E por fim nós vamos ter o DIU, tá? O DIU ele é uma estruturazinha, aqui a gente tem ela, ó. Essa estruturazinha, ela é colocada lá dentro do útero e ela vai impedir aí a passagem dos espermatozoides a encontro do óvulo, tá? Então é outro método também de barreira. E por fim nós temos os métodos permanentes, tá, pessoal? Os métodos permanentes são aqueles métodos que você realiza e não tem mais volta. Então é um método que é permanente, como o próprio nome diz. Esses métodos eles são aqueles que são realizados por processos cirúrgicos e nós vamos ter dois deles que são realizados no homem e outro na mulher. Nós vamos ter a vasectomia e vamos ter a laqueadura, tá? Geralmente, esses processos cirúrgicos eles são realizados para aquelas pessoas que não querem mais de forma nenhuma ter filhos, tá? A laqueadura ela é uma técnica usada cirúrgica em que ela vai realizar um corte nas trompas uterinas, nas tubas uterinas, tá? E esse corte impede aí a passagem dos espermatozoides ao encontro do óvulo. E já na vasectomia, ele vai ser também um corte cirúrgico, um procedimento que vai cortar aí os canais deferentes, no qual esse canal é que ocorre a passagem dos espermatozoides para sair daí do sistema reprodutor masculino, certo? E por fim, nós vamos ter também os métodos naturais, que não são nada seguros, tá? Esses métodos naturais eles se baseiam na mudança do comportamento sexual ou também aqueles conhecidos que nós chamamos de tabelinhas, que são a obtenção por períodos férteis, tá? Então, esses métodos eles são utilizados, porém, eles não são seguros. Dos métodos naturais, nós vamos ter o coito interrompido, a tabelinha, a temperatura basal e o muco cervical. O coito interrompido é aquele método no qual, no momento da relação sexual, antes que ocorra aí a excreção, aí a ejaculação desses espermatozoides, é retirado e evitando que ele entre no canal vaginal. A tabelinha é uma tabela realizada de acordo com o ciclo menstrual da mulher, no qual vai ter os períodos de ovulação, os períodos férteis e os períodos que não são férteis, que posteriormente pode ocorrer aí a relação sem ter a gravidez. Vamos ter também a temperatura basal, que é o acompanhamento da temperatura basal do corpo feminino, podendo identificar aí o seu período fértil e não. E por fim, nós vamos ter o muco cervical, tá? Esse processo do muco cervical, ele é conhecido do ciclo menstrual e é um processo de autoobservação. Esse método pode ser realizado pela identificação do período fértil, período de ovulação, e ele vai observar a aparência da alteração do muco cervical, ou seja, do colo do útero da mulher. Então, é um método que vai ser um método de observação, certo? Sobre os métodos, existem os métodos eficazes e os métodos ineficazes. Eu falei para vocês que esses métodos naturais são considerados de risco e posteriormente ineficazes, que são as tabelinhas. O método emergencial, que eu não falei para vocês, é a utilização das pílulas do dia seguinte, tá?
o coito interrompido. Então, todos esses métodos eles são considerados ineficazes. Os métodos mais eficazes são o uso da camisinha, DIU, espermicida, a cirurgia, né? A vasectomia. E também vamos ter os métodos hormonais, que são esses métodos, todos os métodos que eu falei para vocês, tá? Que introduz aí o hormônio no corpo feminino. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de biologia no livro. Vocês vão fazer a atividade na página 167, 168 e 169. Da primeira à terceira questão. São só 3 questões, porém ela tem uma tabelinha para você ir destacando alguns métodos, por isso que é extensa aí o número de páginas. E vamos fazer também a atividade na página 172 e 173 da primeira à oitava questão. E por hoje é só.